Ah, Júlia, agora estou analisando uma área que já teve um registro de licença. Ou seja, a pessoa fez um requerimento, a ANM deu o título e agora eu estou analisando um processo que já teve um título de licenciamento. Aí, várias coisas podem acontecer. Ah, Júlia, houve uma redução de área, uma renúncia parcial. A área remanescente vai para disponibilidade. Ah, Júlia, mas ele descartou uma parte, não fica livre? Não, vai para disponibilidade essa parte descartada. O mesmo acontece com a renúncia total. Eu tinha o meu título, desisti, não quero mais esse título, tem outra área melhor, vou renunciar a esta área. Outra pessoa chega e fala, ah, não, então, Julieta não quer mais área, ela vai renunciar, então a área vai estar livre para mim. Não, senhor. Requereu, onerou. Requeri, ainda além, tive o título, onerou, vai para disponibilidade. Renúncia total. Quando eu tenho o título e renuncio a ele. Não cumprimento de exigência. Aí a exigência, como eu disse, depende. Por que depende? Vamos supor que eu tenho uma área e aí eu vendo ela, pegar o exemplo aqui do Saulo, tá? Vamos supor, Saulo, que eu tenho uma área muito boa e aí eu vou vender para você. Saulo, compra essa área aqui, essa área é boa, é perto aí de onde você mora e tal, não sei o que para você. Ah, beleza, compro. Aí eu vou, Saulo, e faço uma cessão para você. Eu tenho o título, tenho um registro de licença e vou e faço uma cessão de direitos para você. Só que na hora de fazer, eu vacilo e esqueço de juntar um documento. A ANM vai fazer uma exigência para mim. Ela vai fazer uma exigência referente ao procedimento de cessão de direitos. Isso tá claro? Quando a ANM, por exemplo, nesse caso aqui, faz uma exigência referente à cessão, se eu não cumprir, eu não perco o processo, eu perco o pedido de cessão. Então, sempre, quando for um processo que tem uma exigência, você tem que analisar qual é o teor dessa exigência. Na maioria das vezes, essas exigências vão ser exigências que a pessoa perde a área, ela perde direito minerário, mas não são todas. Então, como você está aprendendo o porquê de você estar fazendo isso, está aprendendo, né, com o nosso guia aqui, como fazer isso da melhor maneira, Júlia, eu estou analisando um processo, mas tem uma exigência. Ótimo. Sobre o que é essa exigência? Ah, é uma exigência que se ele não cumprisse, ele ia perder a área. Ah, então beleza. Ah, não, Júlia, era uma exigência de cessão que se ele não cumprisse, ele só ia perder a cessão, mas a área ia continuar com ele. Ah, tá, então tá tudo ok, né? Perdeu a cessão, mas a área tá com a pessoa. Entende? Então, não cumprimento de exigência, a regra geral, por assim dizer, é que a pessoa perde a área quando ela não cumpre ou cumpre de forma intempestiva, tá? Mas você tem que analisar, porque uma ou outra não vai acarretar a perda do direito. A outra situação, quando eu tô com o meu registro de licença, é a pessoa, e aí essa aqui é a pergunta do Anderson. E essa aqui é uma das regrinhas que tem aqui no nosso guia. Julie, eu tô analisando um registro de licença antigo e aí eu percebi que aqui o titular, ele não pediu prorrogação para esse registro de licença no prazo, não pediu prorrogação ou então não pediu no prazo. O que acontece? Bem, neste caso, eu vou ter que analisar as datas. Vocês entenderam essa situação aqui? O que é isso aqui, ó? A pessoa tinha um registro de licença, ela não pediu a prorrogação no prazo. Ótimo. Aí eu vou analisar esse processo. Estou lá analisando os eventos, vi que venceu aquele título dela e ela não pediu prorrogação. Aí que é o pulo do gato. Se o vencimento foi antes de 26 de julho de 2017, essa área voltava a ser livre. Julie, como assim? Pois é, exatamente. Que é a pergunta do Anderson. Aqui, ó. Licenciamento não renovado. No caso, ele quis dizer que não pediu prorrogação em 2016. Sua resposta tá aqui, Anderson, tá? Então, a gente tinha essa regra. Só que aí foi publicada essa portaria aqui em 2017, que é uma portaria que altera a portaria 155 e que a portaria falou assim, não. Aí voltou para a regra, requereu, onerou. Então, essa é a única situação, a única exceção, digamos assim, no regime de licenciamento. Nesse caso que a pessoa não pede prorrogação. E aí você vai analisar as datas. Eu coloquei até explicação, caso você queira ver, né, dar uma olhada na norma, né, se aprofundar aqui no assunto, você vai lá. Eu não vou lembrar o artigo agora, mas está na portaria 155, mas lá nessa portaria aqui da NPM de 2017, que alterou a 155, tem isso. Além disso, ainda com registro de licença, se foi renúncia, cancelamento, anulação ou cassação do título, disponibilidade. Ótimo. Então, aqui no licenciamento, a gente viu o que pode acontecer no requerimento e o que pode
acontecer no registro de licença. E agora a gente vai analisar, por fim, o pedido de prorrogação. Solicitou prorrogação e não apresentou os documentos, que depois vocês vão ver lá esse artigo aqui da portaria 155, disponibilidade. O que é isso? No pedido de prorrogação do registro de licença, se eu solicitei a prorrogação, mas não apresentei os documentos, que no caso é o anuência superficiário ou a licença do município, em até 30 dias, está lá nesse artigo aqui, disponibilidade. Porque qual que é a regra, gente? Só para vocês entenderem. Quando eu faço um pedido de prorrogação do meu registro de licença, porque o registro de licença ele vai estar sempre vinculado à licença específica municipal e à anuência do superficiário. Então, esses documentos sempre têm que estar vigentes dentro do meu processo. Então, se eu peço uma prorrogação, apresento uma licença municipal e aí a licença vence e eu não junto outra, a hora que a ANM analisar, vai indeferir e vai para disponibilidade. Júlio, mas não é justo, a ANM demorou para analisar. Pois é, justo ou não, é isso que vai acontecer com o seu processo. Outra situação que a norma traz, se eu fizer um pedido de prorrogação do registro de licença e o titular tiver com débito de CEFEM em dívida ativa relativo a esse processo para o qual eu pedi prorrogação, a área também vai ser indeferida e vai para disponibilidade. E o não cumprimento de exigência, como a gente já viu, depende da exigência, mas a regra geral também é disponibilidade. Então, como que você vai usar isso? Júlio, peguei um processo para analisar sobre o regime de licenciamento. Você vai vir aqui no nosso guia. É um processo na fase de requerimento? Ah, não, já teve um título. Aí eu venho aqui e vejo em qual se encaixa. E vou analisando lá, tá bem?